Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Lançou um novo episódio de Dragon Ball Daima e eu não poderia deixar de gravar este vídeo e fazer também a minha análise, e tirar as minhas conclusões. Eu quero ver mais ou menos se tu também vais reagir comigo ou não neste novo episódio e ver mais ou menos, né, chegarmos a uma conclusão sobre essas novas transformações que Son Goku teve praticamente dentro de Dragon Ball. Não só Son Goku, como também Vegeta. Manos, é o seguinte, sem mais delongas, bora para o vídeo que eu tô louco para poder partilhar a minha opinião para contigo e solta a vinheta. Manos, é o seguinte, eu me chamo Jorge Lopia, para quem não sabe, aqui no canal trago vídeos que tem a ver com o mundo da cultura pop, não só, como também algumas curiosidades e bem como também o estilo de vida daqui de Angola. E hoje eu vim trazer um assunto que tem a ver com o novo episódio, com o episódio 18 que foi lançado no sábado passado, que é de Dragon Ball Daima. Manos, para quem não viu ou para quem já viu o episódio, para quem já assistiu, acredito que você também viu praticamente que tivemos um dos grandes acréscimos que a gente poderia ver de Dragon Ball, que todo mundo estava à espera, mas que a gente não sabia quando é que seria implementado. Sim, estou a falar de Son Goku principalmente, que finalmente conseguiram lhe dar o Super Saiyajin 4, não é? Que é a transformação que a gente muito bem e conheceu lá nos episódios de Dragon Ball GT, que praticamente foi uma franquia, ou seja, foi um anime não canônico, não tinha nada a ver com a criação de Akira Toriyama, mas que agora já passou ou vai passar a ser canônico por causa dessa por causa mesmo desse acréscimo, desse upgrade que ele teve dentro do anime. E manos, nós também vimos que não só Son Goku, mas como também Vegeta teve aí agora também o Super Saiyajin 3, que já vimos já nos episódios anteriores. Então, com isto, venho eu dizendo que finalmente teremos agora uma história que vai dar muito, mas muito o que falar daquilo que vai ser o Dragon Ball Super. Por que eu digo isso? Porque sabemos muito bem que o Super Saiyajin 4 ainda não era canônico dentro do universo de Dragon Ball. Era uma transformação de Son Goku apenas lá no GT. E que eu acredito muito bem que o pessoal todos ali estavam a bater cabeças de como é que iriam implementar o Super Saiyajin 4, mano. Porque sabemos muito bem que o Super Saiyajin 4 é a transformação, uma das transformações, se não a transformação mais berezes, praticamente mais poderosas que o Son Goku teve antes do Super Saiyajin Blue ou então do Super Saiyajin God, que a gente já conheceu no Dragon Ball, que a gente já conheceu no Dragon Ball Super, não é? Mas agora a gente viu o Super Saiyajin 4 a ser canonizado dentro do universo de Dragon Ball original. Seguinte, com a canonização de Super Saiyajin 4 agora de Dragon Ball, não é? Podemos ver praticamente a história a dar avante. Agora que Dragon Ball Daima conseguiu praticamente tirar o Super Saiyajin 4, finalmente ele tirou o Super Saiyajin 4 de GT para agora o universo de Dragon Ball original, aquilo que vem a ser a história original canonizada pelo Akira Toriyama. E, quem ainda não está assistindo Dragon Ball Daima, achou que era praticamente uma série apenas, uma animação apenas para crianças, mano, desculpa mesmo já te cortar isso, desculpa mesmo já te meter muito triste, porque nesse momento Dragon Ball Daima está nos dar muitas perspectivas, está nos dar muitas oportunidades ali, está nos dar outros tipos de vislumbre e ver praticamente Son Goku ali a se transformar. E atenção, a gente já viu Son Goku e tivemos ainda tivemos praticamente três transformações, é claro, né? Uma delas a gente já conhecia, que é Son Goku praticamente alcançar o Super Saiyajin 3, que a gente já sabia, mas sem falar dessa transformação de Son Goku, tivemos o acréscimo de Vegeta finalmente a ganhar o Super Saiyajin 3, que para mim estava mais como um Sonic, né? Acredito ainda que eles queriam mais ou menos aproveitar o hype do Sonic 3, é por isso que eles meteram o Vegeta com aquela aparência de Super Saiyajin 3 que mais parecia o Sonic do que outra coisa. Mas, sem esquecer de mencionar, é claro, eu tenho que dizer uma coisa, não estava à espera que a transformação de Super Saiyajin 4 de Son Goku poderia ser assim, uma coisa que pronto, acredito que para mim foi um pouquinho meio corrido, porque no Dragon Ball GT ele teve fases para poder
para poder entrar nesse estágio de Super Saiyajin 4. A gente já viu que no GT, para poder se transformar em Super Saiyajin 4, ele teve que obedecer a alguns critérios, uma vez que o seu corpo não conseguia suportar o tamanho e poder do Super Saiyajin 3, logo ele tinha que entrar no seu estado adulto para poder ter o Super Saiyajin 3 ou uma outra transformação. Logo, uma vez que o seu corpo não aguentava tamanho e poder, ele não poderia se transformar por muito tempo em Super Saiyajin 3, uma vez também que aquela mesma transformação gasta uma enorme quantidade de energia. E uma coisa que eu ainda não entendi muito bem é por que no Super Saiyajin, por que agora no Dragon Ball Daima o Goku conseguiu praticamente se transformar em Super Saiyajin 4 mesmo sem alcançar o estágio adulto, ou seja, mesmo sem ele ser adulto, uma vez que praticamente um pouquinho difícil ele controlar o seu poder no modo criança, ou seja, no estado em que ele se encontra, que é o estado infantil. E eu não consegui muito bem entender isso, então eu gostaria que vocês também me ajudassem aqui a pensar o que aconteceu, qual foi os critérios, ou seja, o que houve, qual é a diferença que houve entre GT e Dragon Ball Daima e que fez com que Son Goku alcançasse o Super Saiyajin 4. Eu fiquei feliz praticamente por ele ter alcançado essa nova transformação, eu fiquei feliz e muito. Mas uma coisa que a gente não pode muito deixar de perceber é que em Dragon Ball GT, Son Goku, quando se transformava em Super Saiyajin 4, ele praticamente ficava adulto, ou seja, ele aparentava ser, tinha uma aparência um pouquinho mais séria, mais adulta, praticamente ele praticamente ficava mesmo adulto para poder se transformar em Super Saiyajin 4, mas que no Dragon Ball Daima a gente não viu isso. A gente viu que Son Goku praticamente se transformou em Super Saiyajin 4 mesmo tendo um corpo de criança. Eu gostaria mais ou menos de entender isso. Eu quero que vocês também me ajudem. A gente vai analisar essa coisa que eu não sei se vou dizer, né? Eu quero que vocês me ajudem a pensar se foi um furo de roteiro ou se realmente os produtores queriam assim, os produtores queriam assim, né? A equipa da direção de Dragon Ball queriam assim, que ele alcançasse o Super Saiyajin 4, porque acho que não faz muito sentido na minha lógica, é claro, e eu quero que vocês também me ajudem a pensar nesse mesmo tema. Então, mais ou menos essa análise que eu quis fazer contigo, essa pergunta que eu quis fazer contigo, por que Son Goku praticamente tinha que precisar de um corpo adulto para se transformar em Super Saiyajin 4? Isso em Dragon Ball GT, mas aqui em Dragon Ball Daima, ele apenas se transformou em Super Saiyajin 4, mesmo estando num corpo de criança. Então me ajudem a pensar, me ajudem a saber mais ou menos o que originou isso. Eu quero saber de ti agora, o que você acha, o que você pensa. Manos, é o seguinte, essa é a pergunta, esse é o tema que eu trouxe hoje para vocês, esse é o conteúdo que eu trouxe hoje para vocês, e acredito que eu levantei um pouquinho de questões, né, para ti, e eu gostaria também de discutir isso contigo. Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sino das notificações, fica a par dos outros conteúdos que eu passaria a trazer aqui. Trazemos ainda conteúdos que falam daqui de Angola e não só, curiosidades entre outros, ainda assuntos que tem a ver também com a cultura pop. Mano, sou Jorge Lopia, volto a repetir, se inscreva no canal, sem mais delongas, até o próximo vídeo, falou, fui e bora! Baby,